Boa tarde a todos. É um grande prazer mediar o debate de hoje, tá? O debate será sobre as reflexões sobre a dívida social, o caso dos atingidos pela barragem de Sobradinho. É uma pesquisa que foi liderada pelo IPEA, magistralmente liderada pelo Fábio e pela Ana Paula. Eu tive a honra e prazer de colaborar um pouquinho com essa pesquisa. Participei junto com a Joana Costa e a Cláudia Jaqueline no desenho amostral. E aí eu tive o prazer de ir a campo, conhecer a área em que foi feito o estudo quantitativo. E é um tema extremamente importante, principalmente no momento que estamos passando por uma crise energética. E essa pesquisa estuda justamente um caso de uma hidrelétrica, né? E que até hoje nós ainda não pagamos a dívida social da comunidade que foi atingida, né, para a construção da barragem da hidrelétrica. Então, assim, 50 anos atrás e ainda hoje não pagamos essa nossa dívida social. Imagina as outras hidrelétricas mais recentes. Então, é um tema muito importante que ajuda nós brasileiros a refletir, né, sobre a questão do meio ambiente, a questão da dívida social e como os diferentes modais, né, de geração elétrica gera os custos e os benefícios. E essa pesquisa nos ajuda a mostrar quais são os custos de uma hidrelétrica como foi Sobradinho. Bom, então os palestrantes de hoje serão Ana Paula Moreira da Silva, pesquisadora do IPEA, da DSOC, o Fábio Alves. Eu acho que o Fábio ele vai falar na parte dos debates, ele pediu para a Ana Paula apresentar. E quem vai debater, temos a honra, né, de termos como debatedores, né, a Guiomar Germani, geógrafa, professora da pós-graduação em Geografia da Universidade Federal da Bahia, que tem bastante experiência do tema. E teremos também a Fernanda Rodrigues dos Santos, que é da Coordenação Nacional do Movimento de Atingidos pela Barragem, que participou da pesquisa e faz parte dos atingidos pela barragem. Então, quer dizer, vamos ter uma pessoa que pesquisou o assunto e também sente até hoje na pele as consequências da barragem. Então, eu acho que vai ser um debate muito rico. Bom, antes de passar a palavra para a Ana Paula, eu vou explicar quais são as regras do webinário. Tá? Primeiro, quem vai falar é a Ana Paula, depois e ela vai falar em torno de 30 minutos. Depois eu vou passar a palavra para a Fernanda Rodrigues, e falará entre 10 e 15 minutos. Depois eu passo a palavra para a professora Guiomar. E, após as falas dos debatedores, eu passarei a ler as perguntas que estão escritas no chat. Então, eu vou pedir para todos, a audiência, escreverem as perguntas, remetendo-se para todos. Dessa forma, todos poderão ler as perguntas. Tá bom? Então, é com você, Ana Paula. Certo. Aí eu Vou vou primeiro pedir colocar. para os debatedores, desculpa, Ana Paula, eu vou pedir para Tá, os debatedores e as pessoas que não vão falar nesse momento para desligar o som, tá bom? Desativar o som. agora eu compartilho a tela, né? Dá para ver? Está ótimo, Ana Paula. Tá, tá bom. Então, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né? Eu acho que é uma alegria muito grande para a gente também, depois de 3 anos que a gente encerrou a pesquisa, está sendo chamado, no caso, para alguma conversa sobre ela, né? Então, isso mostra o quanto que também essa pesquisa foi relevante, o quanto que ela ainda tem um impacto, um efeito também, pela própria temática dela, que é fazer
diagnóstico da dívida social dos atingidos, né? Então, e além disso também a questão social, né? Que ela, é o impacto social que ela tem. É sobre pensar essa dívida para essa população atingida, como o Danilo já iniciou também falando. Então, o título da palestra de hoje, da conversa de hoje, vai ser Reflexões sobre a Dívida Social, o caso do atingidos pela barragem de Sobradinho. Essa pesquisa foi inteiramente desenvolvida pela DZOC. Ela foi desenvolvida em 2 momentos, como eu vou estar falando mais adiante, né? Mas eu vou primeiro só chamar atenção, antes de começar os slides, sobre essa imagem que tem no fundo. Essa imagem foi a nossa identidade visual da pesquisa. Essa identidade, ela mostra o mapa da região junto com as comunidades que a gente encontrou, no caso, com o registro de atingido, que depois eu vou explicar o que é isso, e também um esboço do que seria essa dívida, né, que é o conjunto de políticas sociais, no caso, que necessitam para retratação, para reparação, no caso, desses atingidos, que eles não tiveram durante esse período, né, a partir da barragem. Então, para a gente entender o que é uma barragem, as características físicas de uma barragem tem um rio, né? No caso, vai ter o barramento e vai ter essa área alagada. Então, aquilo que a gente vai chamar aqueles que a gente vai chamar de atingidos vão ser todos aqueles que vão ser, no caso, que vão sofrer os efeitos dessa área alagada, sejam residentes ou sejam também aqueles que usam o rio ou que, de outra forma, eles utilizam esse ambiente, né? E, no caso, essa pesquisa surgiu exatamente para discutir isso, né? Essa dívida social, no caso dos atingidos, ela era uma demanda do MAB, já que ela foi reconhecida em 2012, né? Através de uma reunião que o MAB teve juntamente com a Presidente da República. Nessa reunião teve uma carta, que um dos pontos era o desenvolvimento de uma metodologia para a dívida social. Já o desenvolvimento dessa metodologia foi desenvolvido pelo IPEA, né? Quem coordenou essa parte foi o Eduardo, um outro colega, e essa metodologia ela foi entregue em 2014. A partir de 2016, o que a gente fez, que daí, no caso também da minha participação e também do Fábio, muito disso, foi a questão de a gente executar essa metodologia e também para promover todas as ações dela, né, necessárias para que ela fosse implementada, né? E, com isso, nasce a pesquisa do diagnóstico do econômico cultural dos atingidos pela barragem. O que seria, no caso, essa dívida social, né? Seria o conjunto de reparações, que nem antes eu estava falando, aqui a gente tem o mapa da região, e aqui a gente, de certa forma, uma escuta a partir das pessoas, né, que são instrumentos que a gente vai dar de pesquisa, tanto documentais, como eu vou estar falando agora adiante, né? Documentais, quantitativos, qualitativos, né, que não são uma escuta das pessoas para entender quais são o conjunto de políticas, né, que são necessárias para essa reparação, né, dessa barragem. Então, essa pesquisa ela foi executada em 4 instrumentos, né, mais uma audiência pública, o relatório 1, que consistiu no relatório documental, o relatório 2, que foi um relatório quantitativo, o relatório 3, que foi um relatório de instrumentos qualitativos. Após esses 3 relatórios, teve uma audiência pública, no caso que a gente apresentou essas informações na região. Essa audiência ela aconteceu em Juazeiro, em maio de 2018. E, a partir dessa audiência, também a gente fez essa compilação e fez o relatório final, né? Que, no caso, ele dá um diagnóstico do que seriam essas políticas, pelo menos ele tenta fazer isso, né? É o diagnóstico do que seriam essas políticas necessárias para reparação. Como a área era muito grande, como está colocando adiante, a gente precisou de vários recursos humanos, no caso, que consistiram em uma equipe total, que chegou a 44 pessoas, sendo TPPs, né, que no caso são os pesquisadores do IPEA, e também pesquisadores que atuam no IPEA, né, e gestores, no caso do Fábio, né, bolsistas e prestadores de serviço, que daí tiveram como atividade a aplicação de questionário, a população também dos questionários, a de gravação de entrevistas, né. E para a gravação, a gente usou tanto empresas como prestadores individuais, os 2 tipos, né. Em termos de metodologia de coleta de dados, a gente usou 5 instrumentos. A gente usou o instrumento de dado documental, que ele foi utilizado no relatório 1 e no relatório final, que daí consistiu em documentos da CHESP, atas de reunião, informações de prefeitura, né? O diário de campo, porque existiam muitas informações, que foi já uma inovação que a gente fez dentro da metodologia inicialmente proposta em 2014, né? E esse instrumento ele não estava previsto, né? E o diário de campo ele foi importante para a gente estar considerando várias informações que apareciam no campo, que os bolsistas nos falavam também quando eles estavam no campo,
e que a gente não sabia muito bem onde seria elas, a gente sabia que elas eram importantes para contribuir para os relatórios, mas não sabia naquele momento em qual daqueles instrumentos elas cabiam. Então, para isso que a gente fez esse relatório, esse diário de campo, né? O questionário quantitativo, que foi o instrumento mais difícil de aplicar, né? Já vou explicar por quê. Ele consistia num questionário domiciliar e outro questionário individual, né? E também ele foi importante para os relatórios 2 e 4. Esse instrumento, no caso, eu fiquei mais à frente, também dentro da pesquisa. E as entrevistas individuais e os grupos de discussão. No caso, foram feitos roteiros de entrevistas e eles ficaram principalmente no relatório 3 e 4. Né? Então, no caso, a barragem de Sobradinho. A barragem de Sobradinho, ela teve uma construção que ela começou em 72 e foi até 80. Ela começou, no caso, as pessoas a serem deslocadas da região de 73 até o período do alagamento. Essa região, no caso, ela foi uma região bem difícil de trabalhar, porque, no caso, é uma região que até hoje tem um difícil acesso. Ela tem uma área aproximada ao estado da Paraíba, ou seja, uma região muito grande, né? E teve as duas cidades que mais tiveram, no caso, área alagada, né? Foi Nova e Centro Sé, no caso, as áreas ali colocadas. E aqui no mapa, vocês vão ver aqui, nesse detalhe, a gente vai ter essa região aqui da Bahia, que é todo na Bahia, e mais uma região mais aqui abaixo na Bahia. Né? Então, são duas regiões da Bahia mais desconectadas. Né? Essa região vai ser a região de Bom Jesus do Lapa. A gente optou por fazer a parte quantitativa toda em cima dessa região que foi que sofreu o alagamento e não fazer parte de Bom Jesus da Lapa, né? Então, a opção que a gente fez no início da pesquisa. Em função de que a gente viu que a gente ia precisar de outra logística e mais equipe, né? Isso daí seria uma dificuldade. Então, a gente fez a parte quantitativa apenas nessa região, que foi a região que sofreu o alagamento. A parte qualitativa, a gente fez também com o Jesus da Lapa, já adiantando isso. Então, na época, Sobradinho, a gente teve, ao todo, foram 11.800 famílias que tiveram registro na Chesf, né? Que é empresa, no caso, de energia, que foram, que foram deslocadas, né? E, no caso, a maioria delas de área, a minoria de área urbana, a maioria de área rural. A grande parte, ela foi para a borda do lago, a maioria nas cidades novas, nos núcleos litorais, e também na borda, e uma pequena porção foi para aquela região que eu comentei lá atrás, que é a Serra do Ramalho. Tiveram alguns poucos que eles tiveram uma solução, que eles chamaram de solução própria, que no caso eles não entraram em nenhuma dessas 4 que eu citei, ou então que faleceram durante esse processo. Tá? Aqui só para ter uma ideia, então, de como que foi a população de 1970 até 2017, né, que ela tinha, na década de 70, em torno de 250 mil habitantes, agora já, mais recentemente, pouco mais de 550 mil, né, nas estimativas do IBGE, e alguns dos problemas que a gente teve na região. Então, a primeira questão, os problemas que a gente teve para fazer a amostra, no caso quantitativo, foi a primeira dimensão. A gente estava trabalhando numa região que tinha o tamanho do estado da Paraíba, mais ou menos. E, no caso, teve em torno de 70 mil pessoas que foram deslocadas. E tem uma área alagada muito grande. Já fazia mais de 40 anos, né, o tempo, uma questão que fazia mais de 40 anos que essas pessoas elas tiveram esse deslocamento, que começaram a sofrer os efeitos dessa barragem. E as pessoas migram. A gente não tem a gente não teve essa trajetória de como foram essas histórias de vida das pessoas, para saber se elas continuam naqueles locais ou se elas mudaram de local. Não existe, e outro problema que a gente encontrou, não existe uma memória institucional, no caso, que diga porque no caso do cadastro, todas as pessoas que foram atingidas, né? Então, a gente tinha essa dificuldade de achar onde estavam as pessoas, e existem poucas informações para as localidades das pessoas que se deslocaram. Né? E o tamanho do total da amostra, na época, que a gente imaginava, era de 10 mil domicílios. 10 mil domicílios. Esses são os problemas que a gente encontrou. Sobre as soluções que a gente adotou, né, que são soluções práticas, na realidade não teóricas, né, primeira, que diferente de cada indivíduo, toda a comunidade sofre as consequências da barragem. O entendimento que a gente teve, até para a gente conseguir tirar nosso desenho amostral e fazer a nossa, fazendo caso a pesquisa, né. Uma dificuldade também de aplicação do conceito de atingido, né, que a gente percebeu que a operacionalização desse conceito foi um pouquinho difícil, assim, que a gente teve a gente fez várias conversas, no caso, para ver como que a gente faria essa alteração, né?
como é que a gente faz. E a gente tinha uma outra dificuldade, mesmo que a gente sabia qual que era a incidência, dependendo do que a gente fosse considerar dessa ocorrência atingida dentro daquela região, né, em termos de frequência, né. E três, né, a pesquisa visou mapear o acesso de políticas públicas, então toda ação concebida com base na pesquisa, ela deve ter uma implementação geral. Com base nessas questões, a gente desenvolveu o conceito de comunidade com registros de atingido. Isso seria toda aquela comunidade que ela teria um dado de campo ou documental ou ambos, que tivesse esse registro, no caso que tenha algum atingido, que alguma pessoa atingida passou por ali. Então, por isso que a gente teve essa pesquisa quantitativa, né, explicando. A gente tinha 8 municípios, né, no caso, 493 localidades que a gente encontrou um desses registros, né, ou dado documental, ou de campo, ou ambos, né, e 255 localidades que a gente resolveu incluir dentro da nossa amostra quantitativa. E quando a gente estava pensando, no caso, também, essa operacionalização da pesquisa, e depois isso aí acabou sendo importante por outras questões, surgiu a ideia também da gente trabalhar com o tamanho de comunidade, já que isso difere muito, né, na questão do campo. Assim, quando tu vai conhecer o campo, tu vai viajar, tu percebe que tem comunidades muito pequenas, assim, principalmente no interior, né, então, que a gente chamou de comunidades até 10 domicílios, né, comunidades que a gente chamou de médias, que seriam aquelas comunidades um pouco maiores, assim, que são como se fossem pequenos núcleos rurais, alguma coisa assim, dentro do interior, muitas vezes, né? São de 11 a 99 domicílios, e comunidades bem grandes, né? Que são grandes bairros, então, na cidade, que são comunidades de 100 domicílios ou mais. Na época, a gente pensou nisso como uma forma de operacionalização dos questionários e também da amostra. Mas isso aí acabou sendo importante depois, porque a gente viu que essas diferenças de tamanho também implicam nas diferenças de acesso às infraestrutura que cada um deles tem. Então, sobre a questão ainda da metodologia, né, que a gente já foi aplicando. Até dos homicídios, no caso, a gente teve 54 comunidades, a gente fez um método censitário de aplicação, no caso, a média, né, a gente teve 10 também pessoas que a gente incluiu de amostra, e a grande, a gente teve 25 questionários que a gente incluiu na amostra. Aqui só para mostrar, no caso, como que eram as comunidades, tinham aquelas que a gente chama de ordenada, né, que elas tinham rua, tinham um endereço mais completo, né, e as desordenadas. Aqui só para mostrar que alguns exemplos que a gente fez, assim, sobre algumas metodologias bem de campo, que a gente usou sobre a questão de como pula, como não pula para acessar o domicílio, né, que teve várias partes aqui que eu estou pulando também sobre essas coisas mais operacionais, né, só para estar dando, assim, falando um pouco, né. Então, sobre a questão do sorteio, né? A gente fez um sorteio, mas o que eu queria mostrar para vocês aqui, que o sorteio consistia no sorteio de endereço, né, que nem sempre ele foi eficiente, esse sorteio, porque a gente não encontrava muitos endereços, né? O endereço, ele consiste no quê, para a gente, né? Uma rua, logradora, avenida, atravessa mais um número. E a gente tinha muita dificuldade, porque a variedade de endereços que a gente tinha na região era imensa, assim. Tanto na questão do rural como do urbano, variava muito, porque às vezes tu tinha uma rua, às vezes tu tinha o poste, né, que no caso, que também ele constava com endereço, ou então a rua da igreja, né, dentro de uma igreja, então tinham várias referências diferentes que a gente está acostumado também quando a gente está trabalhando, por exemplo, numa cidade, né, que o endereço rural é bem diferente. Só para mostrar um pouco. Então, a síntese da coleta de dados, né. Ao final, a gente já chegou a sortear 255 comunidades com registro de atingido para trabalhar. Trabalhamos com 265. Ao final, a gente teve 3.133 questionários domiciliares e quase 11 mil questionários individuais. Isso em 25 comunidades pequenas, 130 médias e 80 grandes. Aqui é uma estimativa só dos tamanhos da nossa amostra, em relação ao total, e os resultados, né? Então, aqui, já um dado, começar então falando sobre a percepção do Estado, né? Vou levantar alguns pontos aqui que estão agora em amarelo, que no caso, tinha o reconhecimento que o problema social, né? Existia um problema social na época, mas ao mesmo tempo tinham algumas percepções, como, por exemplo, era conhecido como barranqueiro, né? E algumas outras questões, né? Ele não é proprietário de terra, que já naquela época, né? A qualificação profissional limita-se à subsistência, na pesca,
nas atividades extrativistas. Ele vive isolado, é analfabeto, sem poder aquisitivo. E aqui um relato de como que tinha, no caso, um atingido, né, a relação dele com o Estado. Por exemplo, nesse caso, o relato foi de uma pessoa que foi para a Serra do Ramalho, ele tentou um acolhimento dentro daquela pessoa que era responsável por aquele assentamento, né, e que, no caso da Serra do Ramalho, Bom Jesus da Lapa, né, e, no caso, não teve esse acolhimento por parte do Estado, né, daquela demanda que ele tinha perdido a lavoura, né. Sobre a percepção de ser atingido, né, a questão. Um pouco mais de 50% da nossa amostra se percebia como atingido, no caso, embora não existisse essa pergunta, foi uma pergunta que a gente formou, né, a partir de algumas características da amostra. 26,5% reconhecia, teve a família ou parte dela reconhecida, no caso do total da nossa amostra, né? E aqui um relato também que teve dentro dos atingidos, né, sobre a questão de que, como essa questão do reconhecimento do direito era muito relacionada também ao reconhecimento jurídico, né, que quem tinha direito é aquele cara que tinha, no caso do papel, a escritura, algum reconhecimento jurídico de que aquela terra, ele tinha alguma indenização para receber, em termos de residência. Assim, o relato. Eu não vou ficar vendo os relatos também, porque a apresentação vai ficar disponível, né? Mas, enfim, né? Então, 16,1% no caso, em relação ao atingidos, moravam numa residência que foi alagada, dentro daquilo que a gente entendeu, daquela população que entendeu, no caso, que ela se percebeu como atingida, né? 7,4% tiveram a diminuição da renda, 30% perderam a propriedade rural, 40% eles residiam, ou não, no caso da área, mas eles pescavam no rio, 21,1% eles perderam as benfeitorias ou a sua casa, né? E 9% perdeu a renda antes de trabalho por causa do alagamento. A escolaridade hoje lá em Sobradinho, né? No caso da barragem Sobradinho, em 2017, né? Então, 60% já tinha frequentado a escola, né? 11% eram analfabetos, né? Em geral, essa população de analfabetos, ela tinha mais de 50 anos, né? Em relação à moradia, a maioria, no caso, dos que declararam ter algum documento sobre a moradia do imóvel, no caso, sobre o imóvel, né, tinha uma conta de luz ou algum comprovante mais simples, não tinha um documento jurídico, e 25% não tinha qualquer documento, né? Que a gente pode, se a gente for pensar em situação mesmo de pandemia, né? Se isso fosse uma exigência do município, né? No caso para vacinação tem documentos, a gente com 5% só na questão da vacina, fora outras questões de vulnerabilidade, já estariam vulneráveis também. Então, a questão da energia elétrica, dentro da nossa amostra, a gente encontrou das 235, 82 comunidades que não tinham energia, dessas. A maioria foi em Centro-Sé, né? Mas também teve muitas comunidades sem energia em Casa Nova, por lá em Barra, né? A gente percebeu que a maioria dessas comunidades sem energia eram comunidades do tipo que a gente chama de pequena, lá no início, que eram comunidades até 10 domicílios, né? E que quando elas não tinham energia, também são as comunidades que, em grande parte, são, 40, quase 40% são abastecidas pela solar, sendo que essa energia ela não é suficiente para atender as demandas da casa, né? A gente chegou a conhecer, no caso, e tem um relato no próximo slide também sobre isso, né? As comunidades médias também, assim como as pequenas, têm bastante efeito, né? As comunidades grandes, em grande parte, elas tinham essa energia, né? E o valor médio da tarifa ele variou de 53 a 90 reais. Aqui um exemplo, no caso de placa solar, que é bem comum que encontrar no interior, né? E o relato da pessoa que ele fala que a comunidade, 50% dela vive de placa solar, e no caso, a energia é para televisão, então é uma baixa potência, né? Que era bem comum também de encontrar, as pessoas usavam só em um período muito limitado do dia, mesmo elas tendo essa placa, e não tinham geladeira, né? Era bem comum, assim. Então, sobre acesso à água, né? Também nas comunidades pequenas e nas médias, a gente viu que tinha um menor acesso à rede geral de abastecimento, né? Em geral, a água vinha ou de poços ou de outras fontes, em geral, a outra fonte era a água da chuva e coletada por cisterna ou carro-pipa, né? Como a gente coloca aqui também.
Aqui um exemplo também sobre a percepção de qualidade, né? Essa era muito comum na região, o Calpico também. E, no caso, a água foi sempre relatada com uma frequência bem grande sobre baixa qualidade, né? A questão do isolamento, né? Que quando tu circula na região, tu percebe que tem muita estrada de chão, que elas são bem difíceis, em alguns casos, de percorrer também, né? Esse isolamento, a gente percebeu que ele fica mais anunciado, pelo menos na percepção das pessoas, na parte de baixo da barragem, né? Daí que liga Sobradinho até a região da Barra, que ele ficou próximo, tirando sobre a cidade de Sobradinho, ele ficou próximo dos, ou acima dos 40%, né? E aqui nessa região que também tinha, no caso de estradas bem ruins, essa percepção não foi a mesma, né? Aqui um exemplo, no caso de um carro de transporte na região, no caso porque ligava a comunidade de Vacaria a Xique-Xique, e aqui no caso pessoas também dentro do carro, se não me engano, essa foto é de Sobradinho, essa de baixo, né? Essa de cima já não lembro. Então, acesso a bens, né? Que a gente separou aqui, a gente usou um trabalho de um colega nosso, né? Que também ele trabalha com a questão, porque ele tinha essa junção, né? No caso que eram três conjuntos, né? A ausência do conjunto de geladeira e também fogão foi maior nas comunidades pequenas e médias, né? Que também, no caso, elas não têm, muitas delas não tinham energia, né? Que chegou a 60% das comunidades pequenas. E a presença de fogão, geladeira e televisão, né? E do kit completo, né? Que inclui máquina de lavar o tanquinho, né? Que a gente considerou, ela foi maior apenas nas comunidades grandes, né? A gente tem uma ideia de acesso a bens das comunidades, e como a influência também da infraestrutura nas comunidades pequenas, variava de comunidades pequenas para grandes, tá? Sobre a atividade agrícola, a grande maioria deles trabalhava na agricultura, seguida pela pecuária, a pecuária era muito de caprino, a questão da pesca também, desculpa, seguida da pesca, e no final a pecuária era muito de caprino, e a pesca era em função que eram muitos pescadores que moravam na beira do rio, né, ou próximo. A maioria não faz venda, e também realiza, e quando faz venda, é ou da forma de venda direta, e a minoria por terceiros. E todos esses que fazem venda reclamaram dos preços baixos, né? Acima de 95% da nossa amostra tinha 95%, tinha apenas um módulo fiscal, que ele não é suficiente pela questão, pela ponto de vista do tamanho, né, para suprir as demandas de uma família, né? E acima de 70% não era proprietário da terra, né? Aqui, no caso, uma declaração também de uma pessoa, né, no caso que foi entrevistado, e que ela também falava sobre esse documento que a Chesf dava, que eles acreditavam, e até hoje muitos guardam, acreditando que é o principal documento que prova, no caso, a propriedade, ou sei lá, até algum documento sobre a terra, né? A questão do trabalho. A gente percebeu que, no caso dos jovens de 16 a 24 anos, a maioria era desempregada, 40%, né? De 25 a 39, eles estavam também desempregados, né? O trabalho remunerado apareceu muito, no caso, dentro dessa categoria também acima de 40, né? E acima de 50 anos, eles estavam ou trabalhavam na produção própria, ou então eram inativos, né, em grande parte, ou no trabalho doméstico. Em questão à renda, a gente percebeu que existiam 12,7% extremamente pobres. Não, congelou, né? É. Opa, voltou, Ana Paula. Né? Ele saiu? Então, congelou. Você poderia repetir o último slide? Qual deles? Esse? O anterior. Esse. Tá. Sim, posso. Eu estava na dúvida se tinha congelado. Mas, enfim, aqui parou em qual. Melhor, vou repetir ele, né?
Tá. Então, a grande parte deles, a grande parte das pessoas, elas tinham, elas praticavam agricultura, né? E seguida da pesca, e por último a pecuária. A maioria deles não faz venda, né? Quando faz, faz a venda direta e reclamava dos preços baixos. E a questão do módulo fiscal, a maioria deles tinha até um módulo, né? De 95%, quase a totalidade da amostra deles tinha até um módulo fiscal. E não era proprietário da terra, né? Então, aqui, no caso, tem esse documento da Chesf que eles davam também na época, que muitos usam como um certo comprovante, né? Para ter uma segurança em cima da terra. A questão do trabalho, a grande maioria dos desempregados, eles estavam na faixa de 16, 24 anos, né? E o trabalho remunerado, ele era visto entre os 25 a 49, né? Principalmente, sendo que as pessoas mais velhas, acima de 50 anos, ou eram nativas, ou trabalham, em grande maioria, né? 41,1% trabalhavam no consumo próprio ou para o trabalho doméstico. Em relação à renda, teve uma parcela de 12,7% que eram extremamente pobres. Esse valor de extrema pobreza foi baseado na renda de per capita de R$ 87 por mês. Desses, grande parte tinha, 33,4% tinha de 0 a 29 anos, 18,5% acessavam o Bolsa Família, 15,1% eram pobres, e 41,7% eram dentro dessa mesma faixa, 14,8% também tinham acesso ao Bolsa Família. E uma coisa que a gente percebeu que foi aqueles que chegavam até um salário mínimo de renda, ou próximo disso, né? Em grande parte eram aposentados, né? E tinham mais de 60 anos. No caso, 40,43% de aposentados, né? Então, aqui só para a gente, algumas fotos, né? E também essa foto aqui do Temos Sonhos, né? No caso de lá, né? A questão de abrindo, no caso, a ela, o que seriam as pessoas que a gente estaria ouvindo, né? No caso, algumas fotos da região, né? E aqui só para a gente ter uma ideia de algumas políticas sociais que a gente pegou e que estão no relatório 4 sobre o que seriam esse retrato dessa dívida. Eu não vou ler todas, mas eu vou meter só essa questão aqui, embora eu acho que os dados também já dizem muito, assim, sobre o que seriam essa necessidade, né? Mas essa política da memória da barragem, né? Foi uma coisa que pareceu nova, assim, para a gente. Eu acho que foi, se não me engano, foi dentro das entrevistas, né? Foi tanta questão de que eles comentavam muito que eles não viam mais um parente desde que alagou. Então, por isso essa proposta do reencontro familiar e também o resgate da memória, também, porque isso, por mais que tenha passado 40 anos, a gente percebeu que é uma questão muito presente, assim, neles, a questão dessa memória, né? E, e eu acho que era isso, assim, tá? Eu tentei ser meio breve também, para não ficar tão maçante, né? Já que tem um monte de números. Enfim, tá? Obrigado, Ana Obrigada, Paula. gente. Obrigado, Ana Paula. Vou passar agora a palavra para a debatedora Fernanda, que é da coordenação, né? Fernanda. Oi, estou abrindo aqui meu vídeo. Boa tarde. Eu não estou conseguindo me ver, vocês me veem? Estamos vendo muito bem. Sim. Tá ótima a imagem. Boa tarde a todos e todas. Como vocês já disseram, meu nome é Fernanda Rodrigues, eu sou da coordenação do MAB. Eu sou especialista em energia e sociedade no capitalismo contemporâneo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou pedagoga e sou uma atingida por barragem. Eu atualmente moro aqui no estado de Pernambuco, sou ameaçada pelas barragens de Riacho Seco e Pedra Branca e tenho atuação na região de Sobradinho, né? Os municípios de Sobradinho, Casa Nova, Centro-Sé, Pilão Arcado e essa região aqui do estado de Pernambuco. Sobre a pesquisa, a gente gostaria de enfatizar enquanto atingidos por barragem, que todas as conquistas que os atingidos têm conseguido em todo esse percurso de construções de barragens no Brasil inteiro são fruto da luta dos atingidos.
A pesquisa ela também vem a partir dessa luta, como a Ana Paula bem colocou, a partir de uma solicitação do movimento, no governo Dilma, ela recebe a carta e dentro da carta tem o pedido sobre essa questão do levantamento da dívida social que o Estado brasileiro tem com as populações atingidas no Brasil. Dizer que essa dívida ela não só tem em Sobradinho, tem várias outras barragens no Brasil que a população também vive sem esse reconhecimento da dívida social, a exemplo do Pará, em Tucuruí, ao exemplo de outras barragens, como no Paraná, como na Paraíba, em Acauã, vários outros empreendimentos que aconteceram que as populações não receberam nenhum tipo de remuneração por ter perdido não só suas terras, mas todas as questões sociais que compõem uma comunidade, que compõem um povo. Então, a apresentação da pesquisa, ela vem como um documento que vai servir de ferramenta para a luta dos atingidos, para que essas políticas públicas elas aconteçam na prática, né? Dentro das comunidades. É um reconhecimento do Estado brasileiro que existe um passivo com essa população que foi atingida. Então, dizer que para nós essa pesquisa, que foi desenvolvida por o IPEA, por esses profissionais, que para nós tem uma importância grandiosa pelo trabalho muito eficaz que foi feito na nossa região, com o olhar de respeito para essa população, ela serve como um instrumento que nos dá uma garantia desse reconhecimento dessa dívida, né? Porque ficava antes só a população diz que tem a dívida, o governo nega que tem a dívida e o Estado brasileiro não paga essa dívida. Então, essa pesquisa ela serve para nós como uma ferramenta, um instrumento para fortalecer a nossa luta. Dizer que esse instrumento também ele vai servir para que outras barragens, como eu coloquei antes, eles tenham essa possibilidade de também levantar essa dívida. Tem outras regiões no Brasil que já desejam que essa pesquisa sejam aplicadas lá, né? Como a região no Rio Grande do Sul, a barragem de Guanabi, em Rondônia, a barragem de Santo Antônio e Giral, no Pará, como eu já coloquei, Tucuruí, e a barragem de Belo Monte, que gerou milhares de atingidos e não tem uma dívida reconhecida, não tem direitos reconhecidos. Historicamente, se constrói barragem no Brasil e não tem uma política voltada para a população atingida. Hoje não tem uma lei que garanta quem é o povo atingido. Ana Paula colocou muito bem aí a dificuldade de identificar quem são os atingidos. Isso ocorre muito em todos os processos de construção de barragem, porque não tem uma lei específica que garanta quem são as populações atingidas e o direito dessas populações. Por isso, o MAB tem discutido permanente sobre a necessidade de se criar uma política nacional e, em alguns casos, estaduais, para garantir o direito dos atingidos, que é o que a gente chama de PENAB. Porque essa lei ela vai garantir, desde quando a empresa chega à comunidade, porque quando as empresas chegam às comunidades, as comunidades elas não têm o direito de dizer se desejam aquele empreendimento ou não em suas comunidades. Elas simplesmente são expulsas daquele território, porque aquele território passa a ser ter uma visão de lucro para as empresas que chegam. A população que vive ali, ela vive com uma forma de vida cultural que é peculiar daquele povo que vive à beira do rio, com algumas dificuldades estruturantes por conta da desvalorização dessa população que vive às beiras dos rios, mas que vive com dignidade, porque o rio dá tudo para essa população. O rio dá o alimento, o rio fortalece a nossa cultura de produção de alimentos saudáveis. Então, se a gente tem um rio, a gente tem condição de produzir o nosso próprio alimento e a gente tem condição de viver bem, de viver com a nossa cultura. Sem o rio, que é o que ocorre quando acontece o processo de construção da barragem, a gente perde tudo.
a gente perde a nossa história, a gente perde a nossa memória, porque tudo fica alagado, né? Com a construção da barragem, acontece, como a Ana Paula colocou bem aí, dos relatos que aconteceu na Serra do Ramalho e nas comunidades também, de famílias que viram seus irmãos, que viram parentes, que viram vizinhos na época da construção da barragem. E há mais de 50 anos não sabem nem sequer se eles estão vivos, que não tem uma relação com essas pessoas. Então, a construção da barragem, ela destrói os laços familiares, os laços comunitários. Ela destrói as comunidades, destrói o meio ambiente, mas principalmente destrói a vida da população, que é o maior patrimônio que a gente tem. Então, a construção de um empreendimento, quando ele vem para destruir a riqueza que a gente tem. Ele pode produzir riqueza na visão do capital, mas na visão da população, ela só traz pobreza, porque nós atingidos não somos vistos nesse desenvolvimento, nesse progresso. Nós somos vistos como um impedimento do progresso, porque esse progresso, esse desenvolvimento, essa riqueza que é gerada, ela não é direcionada para a população. É tanto que não existe hoje um fundo que garanta recurso para pagar a dívida social, o passivo social que essas barragens, quando são construídas, gera para a população que são atingidas. Então, as empresas constroem e não tem nenhum setor, nem do governo, né, do Estado brasileiro, nem das empresas privadas, que seja direcionado para pagar essa dívida. E quando ocorre muita luta do movimento, quando os atingidos se organizam e se lutam para conseguir algumas políticas públicas, é com muita luta, é com muito sofrimento. Muitas vezes vidas são perdidas para garantir o direito desses atingidos. A gente tem o exemplo de Nicinha, que foi morta no Pará, a gente tem o exemplo da companheira Dilma, lá na região do Pará também, que lutou pela efetivação dos direitos dos atingidos e teve suas vidas destruídas para que essa luta não fosse adiante. Então, a gente passa a viver com medo de lutar pelos nossos direitos. A gente tem que se calar e viver, muitas vezes, em situação de miséria, como a própria pesquisa comprovou, que grande parte da população ela vive na extrema pobreza, por conta que a barragem criou essa situação. Porque se você for hoje nas comunidades tradicionais, que elas não são atingidas por empreendimentos, por grandes empreendimentos, você vai encontrar pobreza pela ausência do Estado nessas comunidades. Pobreza no sentido de infraestrutura, na relação da saúde, na relação de espaço de lazer, de educação, mas você vai encontrar a vida dessa população, você vai encontrar cultura, você vai encontrar uma relação muito próxima do rio, como eu disse antes, que tudo nos dá. Hoje eu moro na beira do Rio São Francisco e a gente sofre um medo de perder a nossa vida comunitária por conta de um empreendimento. Hoje aqui, se eu não tiver nenhum recurso para comprar qualquer alimento, eu vou na minha horta ou o meu esposo vai no rio, pesca o peixe e a gente tem alimento para a nossa família. Quando as barragens são construídas, a primeira organização que as empresas fazem é para afastar a população das margens do rio, porque a construção da barragem ela também é uma forma de privatizar o rio. Aquela empresa ela passa a ser dona daquele território e a população deixa de ter acesso àquela área. Então, elas são levadas para Levas e Caatinga. Nós visitamos na pesquisa várias comunidades que estão a mais de 50 quilômetros da sede do município. E quando a gente faz a relação para o rio, dá muito mais, dá 70, 80 quilômetros. Então, essas comunidades dependem de um carro-pipa para beber água, depende da chuva, quando tem as cisternas. E para produzir, elas não têm condição de produzir, porque não tem água. Sem água você não gera vida, porque você não gera alimento. Você não fortalece o seu ser, você não fortalece o seu corpo, você não tem condição de trabalhar. Então, viver longe do rio é tirar a vida dessa população, e a população viver dependendo de políticas assistencialistas, porque não existem políticas estruturantes para que as pessoas vivam com dignidade. A água ela não é levada para essa população para que a população produza seu próprio alimento e tenha autonomia para viver. Então, a nossa luta hoje é a criação dessa PENAB para a população que já foi atingida, ela possa
ter uma garantia que vai ter ressarcido essa dívida. Então, essa lei que a gente quer construir, que é a PENAB, que ela já passou no Congresso Nacional, alguns estados já conseguiu também a aprovação, a exemplo de Minas, a exemplo do Rio Grande do Sul, do Ceará, mas a gente precisa também da criação de um fundo, porque não adianta ter a lei e não ter o recurso para garantir que essas estruturas cheguem às populações. Então, a gente precisa que tenha a garantia de um fundo, que tenha recurso, porque as barragens, elas geram muita riqueza. A nossa discussão é distribuição dessa riqueza. A barragem de Sobradinho, ela produz riqueza para outros estados, ela produz riqueza para outros municípios, enquanto a população que foi atingida pela barragem de Sobradinho não tem acesso sequer à energia, como a gente viu aí. Isso é uma falta de respeito com a população. Isso é uma desvalorização da vida dos atingidos. Como é que eu tiro uma população da beira do rio para construir hidrelétrica que vai gerar energia para desenvolver o país e essa população não tem direito de ter acesso a essa energia que é gerada por essa barragem? Sobradinho é um dos lagos artificiais maiores do mundo. É uma vergonha para o Estado brasileiro que a população que foi expulsa para gerar esse lago não tem acesso a essa água. Não tem adutora construída para levar água para essa população. Que essa população não tenha ficado na margem do lago para produzir alimentos para ter vida. Hoje, quem está à beira do lago, a grande maioria são grandes empresas que produzem fruta, que produzem commodities para enviar para outros países. Essa população não tem sequer acesso a essa produção. Então, é vergonha para o Estado brasileiro isso. Então, nós gostaríamos, com essa pesquisa, que com esse documento, o Estado brasileiro tivesse a dignidade, levasse dignidade para essa população, colocando em prática o pagamento dessa dívida social, desse passivo social que foi gerado. E que outras populações, como eu já coloquei aqui, em outras regiões, ela tenham acesso a essa pesquisa, que essa pesquisa também seja desenvolvida para que a gente tenha na prática, né, garantido que os atingidos sejam reconhecidos e a partir daí que o Estado brasileiro possa pagar essa dívida que tem com essa população. Também com a PENAB, a gente quer ter a garantia que as populações que vivem ameaçadas hoje, como nós aqui na região de Pernambuco, como o oeste da Bahia, que hoje, em tempo de pandemia, as populações estão sofrendo com as empresas pressionando para construir PCHs, para que as comunidades tenham o direito de dizer se esse empreendimento é bom ou é ruim para essas comunidades, se elas querem ou não esses empreendimentos nas comunidades. Porque nossas comunidades são territórios sagrados, são nossos. E somos nós quem devemos dizer quem nós queremos na nossa casa e o que nós queremos na nossa casa. Nós não podemos ser atropelados por um governo, pelo governo ou pelo Estado que não nos reconhece como cidadãos de direitos. Então, a nossa luta é para garantir o nosso direito de permanecer na terra. Uma outra coisa que a gente queria colocar é a nossa dor desse momento com a questão da privatização da Eletrobras. Para nós, isso é um crime muito grande contra os atingidos e contra toda a nação brasileira. Se hoje a nossa luta ela é grandiosa para conseguir algum direito com a Chesf, que é estatal, imagina quando se privatiza a Eletrobras, se a gente vai ter acesso às empresas privadas para pagar uma dívida social que foi gerada por uma empresa estatal. Quando se privatiza, destrói toda a relação social que a empresa estatal tem com o seu povo. Quando se privatiza, as empresas só vão pensar em lucrar cada vez mais. E aí a nossa luta ela se torna cada vez mais difícil, porque a prática que as empresas privadas têm tido é de criminalização das lideranças, enfraquecimento das nossas lutas e de trazer violência para as comunidades quando as comunidades resistem por garantir seus direitos ou para garantir em permanecer em seus territórios. Então, dizer que para nós a privatização da Eletrobras ela é uma morte para os atingidos, mas que nós continuaremos de pé, firmes, lutando e resistindo para garantir os nossos direitos
para garantir a nossa permanência em nossos territórios e, principalmente, para que a nossa população tenha vida plena, em cultura, em memória, em saúde, em educação, porque nós somos cidadãos de direitos, somos nós que construímos a riqueza desse Brasil. Não sei se eu ainda tenho tempo ou se eu já extrapolei. Infelizmente, já extrapolou, mas muito obrigado pela sua fala, foi excelente. Agora eu vou passar a palavra para a professora Guiomar. Professora, você está sem som. Era lá. Senão não adianta. Senão não adianta, né, Danilo? Pronto. Boa tarde, eu disse a você, a todos que estão nessa mesa, os que estão do outro lado, né, que a gente não está se vendo nessa sala virtual, discutindo, né, acompanhando, né, a apresentação do trabalho de Fernanda, né, um trabalho que vem a público, um trabalho importante, né, e eu quero começar agradecendo o convite do IPEA, que através da Ana Paula, né, pediu para eu participar dessa mesa, eu resisti um pouco, né, mas, na realidade, o tema de barragens me toca muito, né? Não falo com a força, né, de Fernanda, né, atingida, ribeirinha, né, e do movimento social que luta pelos atingidos de barragem, mas eu falo como quem acompanha a questão das barragens desde 1978. E confirmo, né, o que Fernanda colocou aí, tem muito mais, né? Passei em 77, estava passando por Juazeiro e fui ver o começo do enchimento da barragem de Sobradinho, né? E eu acompanhei de longe o trabalho do diagnóstico social, econômico e cultural dos atingidos por barragens, né? E que trata o caso da usina hidrelétrica de Sobradinho. E agora eu tive a oportunidade de me aproximar um pouco mais, né? Um trabalho primoroso, cuidadoso, que envolveu um extenso trabalho de campo, que só foi possível porque mergulharam, né, sem medo de se molhar e sem medo de se afogar, né? E também porque tiveram no seu corpo, né, de pesquisadores, como Fernanda, né, envolvida, militante, né, e estudiosa do tema, né? E, sem dúvida, né, como colocado no relatório 1, logo na introdução, esse diagnóstico é um marco histórico para os movimentos sociais que debatem a temática da barragem. E serve também para confirmar a função social do IPEA, né, como Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, né? Bom, na função de debatedora, né, no tempo a mim designado, eu vou procurar dar alguns destaques, né, tanto da apresentação de Fernanda e do que eu vi, né, nos relatórios, levantar algumas questões pontuais para contribuir com as reflexões que não se esgotam aqui, né, mas que a gente também possa ir pensando nos desdobramentos, né? Eu fiz 4, viu, Danilo? 4 pontos. Vamos ver se alcança o tempo, né? Algumas perguntas, mas que não obrigatoriamente têm que ser respondidas aqui, mas para a gente refletir. E o primeiro ponto é a constatação de que esse diagnóstico é a confirmação de uma situação conhecida e o reconhecimento que essa situação conhecida sempre foi em invisibilidade, né? As situações trazidas no diagnóstico já são conhecidas, inclusive no relatório 1, na página 24, coloca, entre aspas, são reconhecidos e narrados pela empresa, por pesquisadores e pelos próprios atingidos, né? E acrescenta isso, os movimentos sociais, as organizações populares que atuam na região, né, os inúmeros trabalhos acadêmicos, né, trazem isso. Quer dizer, o diagnóstico não traz uma novidade em si,
nem com relação ao Sobradinho, nem com as outras, né? Mas é um avanço, né? É um avanço ser realizado, né? O diagnóstico é um avanço porque ele traz uma leitura da realidade de uma forma exaustiva e sistematizada, envolvendo uma região enorme atingida pela barragem de Sobradinho. E, em segundo lugar, o esforço em mensurar a dívida social. E o mais importante, né, isso é realizado por uma fundação pública federal, o que pode, não necessariamente, mas pode favorecer também o reconhecimento dessa dívida, né? Bom, em todos os lugares que eu tenho acompanhado nessa minha andada, né, a questão das barragens, tipo notícia ou conhecimento, em maior ou menor dimensão, ocorre sempre uma violação explícita aos direitos humanos. Ela se repete tanto em grandes obras como em menores, nas PCHs, por exemplo. Não é a dimensão da obra que determina o grau de violação aos direitos humanos, né? É uma constante, né, e que contribui e converge para a organização dos atingidos, né, em especial, né, o MAB, a Movimentos Atingidos por Barragens, né, que esse ano completa 30 anos, e pelo andar da carruagem vai ter muito tempo de luta pela frente, né? E também ao MAB, né, se acredita, né, a motivação por esse diagnóstico, e que consegue colocar, né, suas pautas para ampliarmos a reflexão, não só com relação aos atingidos por barragens, mas também sobre o modelo energético, o nosso modelo de desenvolvimento e o nosso modelo de sociedade. Assim, o que, do fundo, esse diagnóstico leva a gente a pensar é isso, né? Daí a relevância do diagnóstico, né? E quero destacar não só pelos resultados, mas em especial por terem desenvolvido uma metodologia, Fernanda, preciosa, né? Construída para o caso de Sobradinho, mas que seguramente pode servir e ser adaptada a outros casos, né? E como Fernanda citou aí, num instante, algumas barragens, não vai faltar barragem para a gente replicar esse diagnóstico, né? E ele abre a possibilidade da perspectiva para confirmar, né, a violação dos direitos, né, dos atingidos e mensurar a dívida social causada por outros empreendimentos também. Na apresentação da Ana Paula, fica muito claro que tinha um desafio enorme para definir o universo e depois definir a amostra, por não existe cadastro geral das pessoas atingidas. Fala lá claramente no relatório. A ausência de uma memória institucional, ou mesmo um cadastro contendo informações sobre as pessoas que foram atingidas, foi outro elemento que dificultou a execução da pesquisa. O cadastro dos atingidos, agora, é uma exigência, né? Mas eu não sei se tem sido realizado, como é definido, quem vai ser cadastrado, né? Não sei, talvez Fernanda, Ana Paula pudesse falar isso um pouco depois, né? Mas a dificuldade em conhecer mais sobre a população atingida reflete a posição das empresas construtoras e do próprio Estado nessa estratégia de limpar a área, sempre de forma mais barata e rápida, para não interferir no cronograma da obra. E tira dos registros, apaga da memória a população atingida, como se junto com a terra se afogasse também a história de quem vivia na área alagada e das demais populações atingidas, né? Então, é feito todo o esforço para mantê-los na invisibilidade. E esse diagnóstico, né, usando uma linguagem figurada, né, ele acende um foco, ele direciona, um foco de luz direcionado para dar visibilidade a essa situação, que não dá mais para negar ou simplesmente desligar o interruptor. Daí eu ressaltei a importância desse sido executado a pedido
do MAB, mas realizado por uma fundação, né? Por uma instituição federal. Né? Seria muito, não só para conhecer, reconhecer e confirmar a violação dos direitos, né? Para mensurar a dívida social com essa população, mas para construir as políticas públicas, né? Para tentar pagar um pouco dessa dívida. E também para visualizar outras práticas que consigam evitar ou minimizar essa situação. E o diagnóstico também dá visibilidade, né, às estratégias perversas das empresas, que elas não são únicas de Sobradinho, elas se repetem, né, sistematicamente, porque é uma estratégia perversa que tem dado certo. Né? E seria muito importante se o IPEA, né, desse continuidade a essa linha de trabalho, que pudesse replicar o diagnóstico em outras barragens. Né? Daí eu pergunto, né, para Fábio e Ana Paula, como pensam em dar visibilidade a esse diagnóstico, né? E pergunto se também dentro do IPEA, né, se pensa em dar continuidade a essa linha de trabalho, né, no sentido de replicar para outras barragens. Bom, acabei o primeiro, Danilo. Vamos para o segundo, alargamento dos conceitos. É o segundo tópico, acho que eu queria destacar nesse diagnóstico. Né? Alarga o conceito de atingido, da dívida social, que significa o reconhecimento pela violação dos direitos, e a reparação eticamente justa, que é um contraponto ao preço justo que se pede. Né? São conceitos que são trabalhados no diagnóstico e adquirem um significado para além de ferramenta analítica. Né? É uma ferramenta política, né, e operacional. O alargamento do conceito de atingido passa do direcionamento de atingido para incorporar os atingidos, ou diretamente atingido, para incorporar os atingidos pelo empreendimento, que se repercute muitas vezes em situação que ocorre muito distante da área alagada. Se tiver condições, depois do debate até eu coloco um caso inusitado. Um alargamento que é colocado pela própria dinâmica de reconhecimento dos direitos dos atingidos. Eu não gosto muito de usar os exemplos das ciências naturais para ciências sociais, mas o diagnóstico de Sobradinho, ele confirma a existência como se fosse de um atingido crônico, um atingido histórico, portador de uma herança que carrega há mais de 40 anos como se fosse uma sequela normal, natural da construção de barragens. Mas não é isso. Né? Como se em toda barragem fosse normal ter como uma sequela, né? Mas que corresponde a uma dívida social histórica que, quando reconhecida, recebe a denominação, as poucas vezes que são reconhecidas, adocicada de passivo social. Um passivo que vem se arrastando sem solução e sem preocupação de solução, pois ela não interfere diretamente no funcionamento da obra, na geração de energia, nas empresas, que vai sendo empurrado e ignorado, a não ser que os próprios atingidos, né, gritem. Né? Principalmente para assumir, porque assumir essa dívida social histórica, esse passivo social, significa ter que assumir responsabilidades e os custos financeiros correspondentes. Por isso, a definição do conceito também representa uma disputa de posições. Daí, o atingido é um conceito em disputa. O seu alargamento ou estreitamento está diretamente vinculado a assumir responsabilidades e destinar recursos para tal. Né? Daí eu pergunto para Ana Paula e para a Fábio, que estão aí, né? Como que o alargamento desse conceito, né, contribuiu para a operacionalização do diagnóstico. Né? E como vocês pensam a encaminhar essas questões, não só para assumir a dívida histórica, que tem uma repercussão para além do individual, é regional e de toda a sociedade, né? E como se evitar esse aumento, né? E a outra pergunta que eu queria fazer para a equipe também, quais foram os maiores desafios para a realização desse trabalho? Bom, o terceiro
O terceiro destaque, né, que a importância de um diagnóstico realizado há mais de 40 anos, de fechado as comportas da barragem de Sobradinho, né, revela e quantifica a enorme dívida social. Mas é importante também ter muito clara a sua origem, ela que vem antes, né, tem uma base de princípios que justifica essa prática. E é importante ter claro, pois são esses princípios que vão, em maior ou menor grau, justificar outros casos semelhantes de construção de barragens definidas como necessárias ao desenvolvimento e também gerando a reprodução continuada da dívida social. A usina de Sobradinho, Hidrelétrica de Sobradinho, foi um dos primeiros casos em que a geração de energia é agregada a usos múltiplos de barragem, como a regularização do rio, mas especialmente ao uso produtivo da água para irrigação, para piscicultura, navegação, e que também traz problemas com relação aos usuários, ao manejo da água. A geração de energia se sobrepõe aos outros usos, né? E por que eu acho que é importante contextualizar? No relatório é feita uma contextualização, né? Mas entender que o que se chega, os resultados que se chegam no diagnóstico, eles estão dentro de uma lógica cujos nexos confluem coerentemente para situações encontradas e reveladas no diagnóstico, e que não é só decorrente do período duro em que foi construído, né, durante a ditadura militar, né, mas por posições estruturais que ainda persistem. Né? Quando Ana Paula levanta que ela é atingida em Riacho Seco e Pedra Branca, Riacho Seco e Pedra Branca é decorrente da transposição do Rio São Francisco, criada em outro momento, em outro contexto político, né? Então, no relatório é contextualizado isso, eu vou aqui falar rapidinho, porque eu acho que isso aqui é importante, que vê que os atingidos por barragens, eles são também atingidos antes por um projeto de desenvolvimento. No caso, né, a discussão da vocação do Vale, né, principalmente no final da década de 40, né, ela teve um debate enorme na sociedade. E tinha claramente duas posições. Né? Manuel Correia de Andrade trabalha isso muito bem. Uma mais comprometida com a questão social, né, que buscava organizar o programa de desenvolvimento que equilibrasse o interesse nacionais e locais. E a outra que claramente, né, propunha facilitar, né, o crescimento econômico da bacia em função dos interesses de grandes empresas dos centros mais dinâmicos. Né? Foi uma disputa, na realidade, uma disputa de modelos de desenvolvimento. E vence a segunda posição, inspirada na experiência desenvolvida no Tennessee Valley. Né? Dessa forma, né, as intervenções do Vale de São Francisco e a utilização das águas do rio, elas fazem parte de um projeto de desenvolvimento que articulou a geração de energia, a reestruturação produtiva e, por isso, a incorporação dos usos múltiplos da água da represa. É um projeto de desenvolvimento que deliberadamente não inclui as populações locais que seriam atingidas direto, que são atingidas direto e indiretamente. Isso é muito mais profundo do que consta no relatório a alegada ignorância do Estado em relação às especificidades da população local. Isso é resultado de uma posição deliberada. Né? A percepção do Estado ela é deliberadamente dirigida para isso. Né? É um projeto de desenvolvimento que tem continuidade até os dias atuais, atingindo as populações não só com as barragens, mas com projetos agropecuários e, mais recentemente, com a implantação de parques eólicos, solares, mineração e a FIOL, né? a ferrovia, no caso de Serra do Ramalho. E como afirma, tá? o próprio relatório confirma isso. Né? E prova disso, não só o processo dramático e traumático da remoção da população, né?
eles não tiveram só um dia seguinte para ver o que ia fazer. Eles estão há 40 anos de dia seguinte, né? Procurando construir, né, seu chão. Né? E o exemplo, eu acho que também o relatório coloca como exemplo emblemático, tem vários exemplos, eu vou destacar só esse, só 3, rapidinho. O reassentamento perto de Serra do Ramalho, né? Que se contrapõe, né, ao realizado projeto de irrigação do Formoso A e Formoso H, ambos situados na margem de São Francisco. O mesmo estado, quase no mesmo tempo, né, destinam um projeto de irrigação, a água para a irrigação de um e tira praticamente a água, né, doce, a água produtiva, acesso à produção da água do outro lado. Parece que houve se enganaram de endereço, simplesmente, né? Então, tão mais traumático do que ser reassentado a 800 quilômetros distante da sua origem, foram as condições que lhes foram oferecidas para refazerem suas vidas. Né? Fernanda falou dessa relação forte com o rio, como a fonte de vida. Né? E Eli Estrela, nossa socióloga que também trabalha a questão do Sobradinho, ela se refere, né, a depoimentos que falam sobre as 3 felicidades que o rio dá, né? A caatinga, os brejos, as beiradas, os lameiros e o desengano que a barragem trouxe. Né? E como se não fosse pouco, Serra do Ramalho agora é atingida por outro projeto de desenvolvimento, que é a Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Daí eu gostaria, viu, Ana Paula, se você pudesse colocar um pouquinho sobre a especificidade de Serra do Ramalho, porque eu acho que é um caso assim muito, não só emblemático, mas dramático, e para a gente refletir sobre isso que eu falei, os projetos de desenvolvimento. E no relatório 2, né, destaca, acho que a gente vai tem, e daí a importância do diagnóstico, né, que a gente se anda pela área, que por isso que eu falo, quem anda pela área sabe que tem comunidades que não têm acesso à luz elétrica, não têm acesso à água, mas no relatório 2 quantifica, né, que como 82 comunidades atingidas por um projeto para a geração de energia elétrica que não têm acesso a essa energia. Né? Isso, né, que justifica os dados que a Ana Paula trouxe sobre a situação específica da população de Sobradinho, por exemplo. Alô? Alô? Eu estou escutando bem, eu fui acender a luz aqui. Estamos escutando bem, Guilmar, desculpa. Eu fui acender a luz aqui do quarto. Não, tá excelente. Continue, por favor. Da barragem, o medo é o alagado. Aqui a gente caiu. Mas vamos lá, estou terminando aqui as minhas observações aqui, né? Mas o que a Ana Paula coloca, né, sobre a situação de Sobradinho, por exemplo, né? Tanto com relação à renda, como com relação à fragilidade da garantia de acesso à terra, que é o meio de produção fundamental. Né? É uma questão impressionante, 70% não são proprietários das terras que ocupam hoje. 95% ocupam até um módulo fiscal no município de Sobradinho. É uma situação de fragilidade que se soma a essa condição de atingido e que os deixa expostos, né, a uma submissão, né, uma submissão que disponível, né, como mão de obra barata para os grandes projetos agropecuários que escolhem as melhores terras, né? E também submetidos à grilagem quando conseguem, que nem o fundo de pasto de Casa Nova, que consegue resistir na área, mas também sua área passa a ser cobiçada por esses empreendimentos. E para finalizar, Danilo, né, é um pouco a questão que Fernanda também levanta para a gente refletir, né? Esse diagnóstico, né? Ele é dado, né? Termina os 3 anos, mas está sendo dado uma divulgação, né? Junto, né? Num tempo em que se vê um surto, né? De privatização que estamos vivendo, né? Aliado à crise energética, né? E um surto de privatização em que entra na pauta a Eletrobras e a Chesf, né? Então,
eu acho que a divulgação desse diagnóstico, eu acho que é muito importante ser não só massificada, como também, eu não sei como funcionam as coisas, não estou dando, metendo o dedo na casa dos outros aí, mas eu acho que é importante também que não só o corpo técnico, né, como a direção de pé, assuma também o resultado desse diagnóstico, né? E constatando, né, a mensuração dessa dívida social. E daí a pergunta que esse diagnóstico, nesse momento, abre como reflexão, né? Como que quem vai assumir essa dívida social? Quem provavelmente vai se interessar em comprar a Eletrobras ou o Rio São Francisco, porque privatizar a Chesf significa privatizar o Rio, né? E o que a gente sabe que normalmente quando você vai vender, lógico que isso a comparação pode nem caber, mas quando você vai comprar um apartamento que tem a dívida, você precisa quitar a primeira dívida para depois vender esse apartamento, né? Então acho que o que coloca esse diagnóstico, né, é uma oportunidade tanto da gente pensar o nosso modelo energético, o nosso modelo de desenvolvimento, o nosso modelo de sociedade, mas ao repensar isso, que a gente também abra, né, se junte, some, tanto ao MAB como os atingidos, na cobrança dessa dívida social, cujos resultados, eles seguramente vão ser retribuídos para toda a sociedade. É isso, Danilo. Desculpe que passei do tempo, mas eu queria trazer essa reflexão. Foi excelente os pontos que tanto você e a Fernanda levantaram, assim, muito interessante. E eu ia pedir, inclusive, para o Fábio e para a Ana Paula, para não ficarem preocupados com o tempo e responder todas as perguntas com toda a tranquilidade e profundidade que as questões levantadas pela Fernanda e pela professora Guiomar levantaram. Eu só vou também incluir duas perguntas para complementar. A Ana Paula falou que houve uma audiência pública. E aí eu fico curioso para saber qual foi a reação do Estado, por exemplo, do Ministério da Infraestrutura, da Chesf, da Eletrobras, em relação a esse relatório, se eles ficaram interessados nos resultados, como foi isso, tá? Uma outra pergunta, eu sei que, se não me engano, o Fábio está fazendo a tese de doutorado sobre o tema. Se ele quiser, poderia falar um pouco sobre a tese que ele está fazendo. Eu sei também que tanto o Fábio e a Ana Paula pretendem escrever um livro e tal. Acho que vocês poderiam falar um pouco qual é a ideia sobre isso. Além de responder a Guiomar e a Fernanda. Ok? Eu passo a palavra. Quem gostaria? O Fábio ou a Ana Paula gostaria de começar a falar? Fábio? Só para isso, passo para o Fábio. Isso. Tá bom. E Fábio, daí o Fábio fala, depois qualquer coisa eu complemento. Acho que é melhor. Então, boa tarde a todos. Vou procurar fazer alguns comentários aqui para ir tentando responder ao que foi falado aqui pelas debatedoras, né? Principalmente a Guiomar fez alguns questionamentos e algumas provocações aqui para enriquecer o debate. E aí eu queria começar um pouco falando, né, do que a Guiomar falou da constância, né, de violações dos direitos. Eu acho que está muito relacionado com estratégias, né, dos empreendedores, né, e eu incluo empreendedores, Estado e empresas, né, que estão hoje, o processo de construção de barragens, ele é terceirizado, né, ele é privatizado, então a empresa assume isso, é o caso de Belo Monte, por exemplo. Então, assim, Estado e empresas são corresponsáveis, né, pelas violações de direitos que são infligidas aos atingidos. É uma percepção muito clara, né, quando a gente começa a estudar e visitar as comunidades e os casos, né,
Primeiramente, no caso de Sobradinho, quando a gente reúne as equipes que foram em cada localidade, em cada município, e faz o debate, expõe os achados, os depoimentos, né, das pessoas que foram atingidas, os dramas, os traumas, a memória, né, que a gente denominou de memória da barragem, elas são muito semelhantes. E elas têm a ver com essa constância de violações de direitos, né? É o fato de ser invisibilizado, de não ser reconhecido como um ator e só como um possuidor, né? Então, se ele não possui bens, ele não é reconhecido. Então, tem uma série de questões que são levantadas pelos próprios atingidos, que a gente, quando confere no próprio caso de Sobradinho, eles são recorrentes, né? Mas eles são recorrentes também em projetos distintos, né? Eu também tive a oportunidade de estudar a questão ribeirinha em Belo Monte, e as queixas, né, os relatos são muito semelhantes e que eles vêm acompanhados primeiro, né? Existe nessa estratégia de implantação da obra e de limpeza, né, da área, existe um discurso que é um discurso de convencimento. E que discurso é esse? É um discurso de desenvolvimento, que o desenvolvimento vai ser para todos, né? Então, essa dívida social ela já começa a partir do discurso, que ele, na verdade, se transforma numa promessa, porque para essa população que eles precisam deslocar ou que vai ser atingida de alguma outra forma, há uma promessa ou se cria uma expectativa de que um desenvolvimento, e é um desenvolvimento concebido de cima para baixo, ele vai chegar para essa população. Então, é uma forma de vender o peixe que é usado para legitimar essa ação, né, essa intervenção do Estado no ambiente, né, no local e nos territórios onde essas pessoas vivem. E, assim, muito dessa dívida que a gente hoje considera junto aos atingidos tem a ver com essa promessa, com esse discurso de desenvolvimento que é divulgado, que é disseminado para a população atingida, né? E aí eu entro nessa questão do alargamento do conceito, né? Quando você leva o projeto de desenvolvimento como um projeto de melhoria de vida das condições sociais, né? Ele assume também não só uma questão individual, mas essa questão coletiva. E aí a gente pega a questão de Sobradinho, que tem mais de 40 anos, está completando quase 50 anos, ela, para além da questão local, né, do micro, do individual, e quando ela se estende para o coletivo, e a persistência dessa dívida, né, que vai dos reflexos, né, que um grande projeto como Sobradinho, ele repercute, né, ele repercute não só sobre aquela população que estava naquele momento, que foi deslocada à força do seu território, mas ela repercute nas gerações vindouras. Então, assim, o alargamento é para além do território onde ele foi alagado, ele é para além do território que se diz hoje de afetado indiretamente, e vai também assume também uma questão geracional. Então, os dados que a Ana Paula mostrou mostram que os indicadores socioeconômicos da população do entorno do lago de Sobradinho, elas são muito precárias. E não é só daquela população que hoje está com 50, 40, 60, 70 anos, é também com a população jovem que merecia, no mínimo, né, se a gente fosse assim, o Estado cumpriu a sua promessa de melhoria das condições socioeconômicas da população. No mínimo, era para estar, na média, melhor do que a média da população brasileira, né? Então, assim, aí a dívida ela se alarga para questão geracional também, né? Enquanto ela não for resolvida, enquanto ela não for sanada, ela vai gerando novos credores, né? Que é essa questão de direitos que ainda não foram reconhecidos, né? Então, acho que é um pouco tentando responder essa questão do alargamento, né? Como ele contribui, eu acho que contribui para isso. Eu acho que quando a gente pensa em dívida social, essa questão geracional, né? Do impacto que um grande projeto vai levar para o futuro, ele deve ser considerado, né? E aí o que se pensa, né? Que um estudo como o que a gente realizou, qual é a expectativa que a gente desenvolve a partir disso, né?
que essa dívida tem que ser sanada com políticas públicas, né? E políticas públicas includentes, né? E não necessariamente você vai pensar no indivíduo que tenha um cadastro, né? Que é importante, né? Que isso tem que ser feito se o projeto é inevitável. Eu tenho minhas dúvidas se ele é inevitável, né? Então tem tudo a ver com o que a professora Guimar falou, que é um projeto, uma concepção de desenvolvimento que ela é excludente. Mas, assim, pensando que o projeto é inevitável, o cadastro tem que acontecer previamente, né? E como você vai lidar com a magnitude de formas de atingimento de impactos que um projeto desse gera e magnitude em termos de territoriais e em termos geracionais também. Então, isso leva a gente a pensar o próprio conceito de desenvolvimento, que ele não é pensado participativamente, sim é imposto de cima para baixo, né? Então, eu acho que, quando a gente fala em alargamento do conceito de atingido, você tem que repensar as políticas públicas, né, para a população e repensar essa questão de grandes projetos de desenvolvimento, né? E o conceito de desenvolvimento também. Eu acho, a professora também perguntou aqui sobre Serra do Ramalho. Então, Serra do Ramalho, realmente, em termos operacionais, seria muito difícil a gente aplicar, né, fazer uma aplicação de um questionário quantitativo com amostra, dadas as condições que a gente tinha na época de tempo, de recurso, mas a gente fez um trabalho de aprofundamento, que foi o trabalho qualitativo, né, que a gente teve lá nas agrovilas e conversamos, né, e recolhemos depoimentos muito importantes, né? Então, Serra do Ramalho foi a solução que o Estado viu na época para o camponês que vivia no entorno do lago, né? Então, essa era a grande solução, criar um grande projeto, que era um projeto de colonização, numa área que, a princípio, era uma grande fazenda, só que a grande violência já começa aí, porque eles são deslocados a 800 quilômetros de distância, então, eles são totalmente desterritorializados. E é tentado implantar um processo de agricultura comercial de quem era antes vivia em comunidades tradicionais, como a gente chama hoje de comunidades tradicionais, que tinham atividades agrícolas, de pesca, de pecuária, muito voltado para o autoconsumo. E eles tinham uma autonomia, né, em termos de produção e de adquirir os seus bens de consumo, né, principalmente de alimentação, garantidos nesse meio, né? E o rio propiciava isso, né? Os ciclos de enchentes e de vazantes, né? Eles aproveitavam a margem do rio para plantar, as ilhas, né? Que eram ricas lá e eles produziam muito, né? Então, aí, de repente, eles são mandados para uma área de caatinga e são loteados, né? Então, eles têm lotes, antes não existia isso, os territórios deles eram delimitados de outras formas. Eles recebem, cada um tem o seu lote, então, muitas vezes, uma forma de exploração que era coletiva ou comunitária passa a ser individualizada e passa a ser uma produção não de alimentos, né? Então, se incentiva eles a plantar algodão num lugar que é muito vulnerável à seca. Então, eles passaram... aqueles que foram para a Serra do Ramalho passaram os primeiros anos lá, uma situação muito complicada de mortalidade infantil muito alta, que até hoje é relatado por eles chamam de genocídio, inclusive, né, o termo que eles usam lá, por conta de falta de saneamento básico e também o fato de eles não terem sido incentivados ou ter sido propiciado uma produção com irrigação, porque era a área de sequeiro, para consumo próprio dos seus alimentos, eles são forçados a fazer incentivados, né, a fazer uma produção para comércio. E quando dá uma seca, eles perdem toda a seca, eles não têm nem a renda que eles teriam com a venda do algodão e nem o alimento que eles poderiam ter plantado para consumir, né? Então, eles passam por um processo nos primeiros 5, 7 anos lá, até o início da década de 80, de muita penúria. Então, assim, é um caso que a gente procurou levantar, né? E hoje, o que aconteceu? A professora já citou e está no relatório, né? Uma das promessas, né? Nesse discurso de convencimento, uma das promessas que eram para os atingidos, né? Para as pessoas que eram realocadas lá, é que existiria no projeto de assentamento a irrigação da sua produção, né? Essa a principal promessa do Estado na época, do empreendedor. Isso não foi concretizado, não foi. E, ironicamente, no outro lado da rodovia, que
que divide o assentamento, né, que hoje é um município, da outra parte de Serra do então o município de, eu esqueci agora, Bom Jesus da Lapa, a parte norte dele implanta um projeto de irrigação, né? Isso há, tipo, 15 anos depois implanta esse processo de irrigação e parece que esqueceram da promessa que foi feita para aqueles assentados, né? E hoje tem esse processo, né, da ferrovia, né, que está sendo implantada lá, e aí surgiu um problema jurídico para a ferrovia poder cortar a área de Serra do Ramalho, que é uma dívida que o Estado teria com os remanejados para Serra do Ramalho, que é de regularização fundiária, que até então não tinha se feito a regularização, mas para a rodovia poder cruzar, era necessário fazer essa regularização fundiária, pelo menos nos lotes onde a ferrovia ia cruzar. E ela ia cruzar na metade, ia dividir o lote em dois, né? Então, mais ou menos é isso. Então, eles estão sendo novamente afetados e sem um processo de consulta, de participativo, de construção de como poderia essa ferrovia, se realmente é necessária, poderia passar ou por fora ou em que região, né? Não existe um processo participativo de discussão da implantação dessa ferrovia, né? Então, acho que é um pouco isso, acho que a gente vai falando no decorrer do debate, e eu acho que houve engano, Danilo, eu não estou escrevendo tese com relação a isso, não. Tá? Acho que houve um engano. Tá? O livro, acho que a Ana depois pode falar um pouquinho também, mas eu já adianto, a gente está trabalhando nesse livro, né, que é, na verdade, com o conteúdo do relatório, e a gente está querendo publicar pelo IPEA o livro com as informações do relatório. Tá? E a gente tentou algumas contribuições externas para o livro e a gente está aguardando alguns retornos para poder dar seguimento. É isso. Ana Paula, você gostaria de complementar algum? Assim, teve uma pergunta que eu fiz sobre, aí de repente, Ana Paula, Audiência pública. sobre a audiência pública, qual foi a reação da Chesf e da Eletrobras, do governo federal. Também, só para Ana Paula, aí eu vou ler 2 comentários, aí você poderia também falar em cima, tá? Na sua fala. Primeiro, a Jana Martins Leal diz que gostaria de parabenizar pelo vasto trabalho de pesquisa e também de luta que ele representa. Gostaria de perguntar se houve resultados, ou, no mínimo, como andam os resultados práticos da constatação dessa dívida social no contexto atual para as comunidades locais. E essa também foi uma pergunta da própria professora Guiomar, né, que ela tinha feito também sobre isso. E aí depois o Carlos Mendes, tá? Acho que é Eduardo Carlos Mendes, saudações a todos, grande alegria de rever a Ana Paula, com quem compartilhamos histórias, ideias e anseios aqui em Remanso. E grande alegria em rever a professora Guiomar, que me conduziu por esses temas e me ajudou na catarse dos sentimentos do atingido, na dissertação, e ainda contribui para o avivamento e alargamento das questões persistentes. Então, eu passo a palavra agora para a Ana Paula. Certo. Eu vou complementar só em relação ao... eu vou dar também... Agradeço também os comentários, né? A questão dos resultados práticos, eu vou passar direto para a Fernanda, que eu acho que faz mais sentido também. E também, muito obrigada pela audiência de quem está presente. E a questão só da audiência pública, né? Então, assim, a gente realizou a audiência pública em maio de 2018, né? A Chesf, até onde eu lembro, ela foi convidada, a gente tem uma lista dos convidados, toda essa lista está no relatório 4, juntamente com quem compôs a mesa, né, que foi, no caso, nós, o IPEA, também uma TV, no caso, o Movimento dos Atingidos, e também o Ministério da Integração, que era o nosso ponto focal na época da pesquisa, né, essa pesquisa teve o financiamento do Ministério da Integração. Todos esses 4 relatórios, eles também foram entregues como produto desse financiamento para o Ministério da Integração, né? E o que a gente fez foi essa apresentação, no caso, para todas as comunidades que a gente conseguiu levar, e isso foi uma questão discutida, e também, no caso, organizada antes, né?
que elas tiveram conhecimento desse relatório e algumas intervenções. O que aconteceu? Todo o conjunto de intervenções e toda a transcrição, elas estão presentes também dentro do relatório 4, que a gente também entendeu isso como um produto dentro desse relatório, né? A questão da Chesp, ela foi convidada, eu não vou lembrar neste momento se ela estava presente também. Quem estava presente era, então, nós, o Ministério da Integração, que também recebeu essa pesquisa, ele recebeu, ele colheu, e, no caso, também o Movimentos Atingidos, que era quem acompanha a mesa, mais uma série de convidados da região e também do estado da Bahia, tá? Fazendo esse resumo. Foi gravada? Foi gravada em vídeo, a audiência pública? Foi gravada em vídeo também. Eu não lembro onde está o vídeo. Ele teve essa gravação, né? Teve uma menina da UNEB que ela gravou também, que a gente convidou as universidades regionais que estavam lá presentes. Acho que a professora Guilmar estava lá também, né? Eu me lembro de Carlos também, que ele comentou no caso. Eu não vou ter tantos detalhes agora, que faz 3 anos, né, Danilo? Mas, assim, todo esse material, ele está anexado junto ao relatório 4, tá? Então, toda essa relação de presentes, a questão, no caso, as transcrições, eu não vou ter toda essa lembrança agora. E também tem várias lembranças que eu, no caso, durante a apresentação mesmo, eu percebo que me falharam, né? Mas, enfim. Eu acho que eu não vou ter nada para acrescentar em relação do que o Fábio falou, né? Eu acho que está ótima a fala do Fábio, mas eu acho que, no geral, é isso mesmo. Sim. Obrigado, Ana Paula. E eu acho que a gente também está chegando no momento do encerramento, né, do webinário. Eu posso, assim, vou passar a palavra para vocês falarem as palavras, fazer o fechamento. Então, vou passar. A Fernanda foi citada, né, por vocês, então vou passar a palavra para a Fernanda. Ia pedir para todos serem breves, depois a Fernanda, Guiomar, e se a Ana Paula e o Fábio quiserem falar mais alguma coisa, aí a gente fecha, tá bom? Então, vou passar a palavra para a Fernanda agora. Sim. Em relação ao que Ana Paula pergunta sobre a questão dos resultados práticos, né? Efetivos. O que a gente gostaria de fazer com os resultados da pesquisa, inclusive a gente não conseguiu concluir pela entrada desse novo governo, que é de difícil acesso e de difícil diálogo. Porque a nossa pretensão era que fossem produzidos cartilhas, que fossem produzidos materiais para que a gente retornasse para as comunidades, para fazer essa devolutiva para as comunidades. Porque o material que foi produzido é um esboço muito grande para o entendimento da população. Em relação a essa questão das políticas públicas, do levantamento, principalmente nessa questão da energia, nós conseguimos, com esses dados, pressionar, inclusive, o Luz para Todos, para que algumas comunidades que já tinham o processo aberto para a eletrificação, que pudesse ter andamento. Nós temos o caso de 4 comunidades, que eu não vou recordar agora o nome, que deu uma acelerada nesse processo para a eletrificação, né? Mas, no mais, a gente está com muita dificuldade de diálogo com a empresa Chesf e com o governo que aí está, que não nos vê como sujeitos de direito, para que a gente possa ter mais firmeza, que esses dados eles possam ser colocados em prática com a efetivação de políticas públicas. Então, dizer que essa pesquisa ela é um instrumento de luta da pressão social. É a constatação de que a dívida existe, o Estado brasileiro precisa pagar, mas ele em si não garante que o Estado vai olhar para ali e vai dizer, não, vou pagar. Vou chamar os atingidos, vamos conversar e vamos resolver esses problemas. Infelizmente, não é assim que funciona nesse sistema. Nosso desejo era que fosse esse, né? Apresentamos a dívida e agora vocês paguem. Mas, infelizmente, ainda vai ter que ter muita luta dos atingidos, muita organização do povo atingido, pressão popular, povo na rua para garantir que esses direitos essenciais à vida dos atingidos cheguem à população. No mais, eu queria agradecer a oportunidade, ao IPEA, parabenizar Ana Paula, Fábio, principalmente agradecer pela relação respeitosa que tinham conosco,
né, com todos nós pesquisadores, tanto no campo profissional, mas também no campo da organização, de nos ouvir, de receber né, nossas visões que a gente trazia do campo e também pessoais por vivenciar esses problemas diariamente. E agradecer à professora Guiomar por todos os ensinamentos, pela fortaleza que ela é, principalmente para nós mulheres, e nos incentivar a continuar na luta firme pela resistência e principalmente pela garantia dos direitos atingidos. Acho que é isso. Muito obrigado, Fernanda. Agora eu passo a palavra para a professora Guiomar. Obrigada, Fernanda. Obrigada. Como eu disse, eu não sou uma atingida direta, mas eu acho que é o lema do MAB, né? Que todos somos atingidos com a construção de uma barragem dessa forma, né? E o Danilo pediu rapidez, mas eu queria levantar duas coisinhas só em cima do que Fábio colocou de Serra do Ramalho, né? Eu acompanhei, viu, Fábio, Serra do Ramalho de várias maneiras, né? Trabalhei no meu doutorado e depois no grupo de pesquisa Geografar a gente acompanha muito, né? Então é impressionante estudar a área de geografia, então a gente analisou muito o modelo, né, da organização do espaço, né, a quadrícula dura, rígida, né, feita da ditadura, que obrigou todo mundo a se enquadrar naquela quadrícula, né, como vocês colocam, tiraram os ribeirinhos, né, e para quadrilha, tiraram os indígenas Pancaru lá da serra, vem todo mundo para quadrilha. Mas também é bonito a gente ver como que as formas, né, vão adquirindo conteúdo dentro do processo social, porque os ribeirinhos nunca deixaram de vir. Tanto que hoje se constitui a Reserva Extrativista São Francisco, o INCRA teve de reconhecer isso, com um custo social enorme, porque desmancharam as casas, desmancharam tudo, né? E foi toda uma força, né? E os indígenas também, Pancaru, estão tentando, né, o retorno às suas serras, né? Quer dizer, é como se faz a história, né? Há um script preparado pelos de cima, mas os de baixo também podem, né, fazer, e é isso que eu acho que dá assim uma esperança, né? E no caso de Serra do Ramalho, só para contar uma coisa, eu acompanhei, minha inserção no mundo das barragens foi acompanhando o movimento Justiça e Terra dos expropriados de Itaipu, né? Eu não só acompanhei, mas vivi, né, essa situação. E depois, em Serra do Ramalho, que eu sabia já que tinha sido isso, eu fui encontrar os atingidos de Itaipu, que vieram para a Serra do Ramalho, porque Serra do Ramalho não preencheu a cota, tinha muita ociosidade. Então, foi oferecido lá para os, que eu me lembro, estava lá, né, para os atingidos por Itaipu sem terra, né, que não tinham terra, e eram pessoas que tinham origem do Nordeste. Então, eles concordaram em voltar, eu fui encontrar aí, né? Isso é interessante. Mas também fazer a questão da FIOL, né? Como eles são atingidos por um projeto de desenvolvimento que não os inclui. Eu, outro dia, no debate, eu perguntei, mas qual o desenvolvimento que a FIOL vai trazer para o Serra do Ramalho? Daí eu perguntei, está pronta a arquibancada? Está prevista a arquibancada? Daí o pessoal falou, arquibancada, para quê? Arquibancada, porque o trem vai passar. O trem passa. Qual o desenvolvimento que vai fazer um trem passando? Tem de ter uma arquibancada para todo mundo ver, e daí vai vender pipoca, acarajé lá, não sei, vai ter peixe frito, sei lá, vai provocar, o que vai provocar um desenvolvimento regional, um trem passando? Né? É uma coisa assim impressionante, nem de passageiro, porque se permitisse sair para vender suas coisas de manhã e de tarde, eu fui criada numa região de Santa Catarina que o trem, lógico, foi a região do contestado, que mataram a guerra, né, mas implantaram o trem, e o trem trouxe uma resposta, um custo altíssimo, uma resposta de desenvolvimento regional, porque tinha passageiros, um trem só de carga. Né? Então, são coisas que têm de ser questionadas. E, além disso, outra questão para chamar atenção na questão da política, né? Porque a dívida, né, essa dívida social, como está bem colocado, tanto pelo MAB como vocês, ela não vai ser paga individual, não um ressarcimento individual, mas através de políticas públicas. Eu também trabalhei na CAR e acompanhei o projeto Sobradinho que vocês citam, na beira do mar. Equívocos, porque as políticas públicas elas têm de ver, quer dizer,
não é que não vai intervir, mas o que está funcionando? E daí aplicar. Não é aplicar um monte de dinheiro num projeto enorme que não consegue deixar. Então, as políticas públicas elas têm também de ouvir, né, quem está na área, quem está nos locais, para dar um resultado positivo. Porque, às vezes, não é tanto o valor, o quantitativo, mas é onde se investe. Né? E, por último, né, para encerrar, né, que esse foi um desafio, né, para a equipe, né, fazer o diagnóstico. Esse desafio, de certa forma, ao dar publicidade, ele é colocado também, né, na mão não só dos atingidos, não só do MAB, mas eu reputo também de toda a sociedade. Então, por isso que eu falo de replicar, de dar, né, uma divulgação, mesmo nesses tempos, né, mesmo nesses tempos duros, porque justamente para a gente ter uma posição que não é, repito, não cabe só o MAB, não cabe só os atingidos, né, mas toda a sociedade diante, né, da privatização, né, da Eletrobras e da Chesf, que se anuncia. Né? Então, acho que é toda a sociedade que deve se envolver na compreensão e nas possibilidades de construção de caminhos diferentes, né, para nós. E parabenizo, né, em nome da Ana Paula e Fábio, toda a equipe, né, que fez esse lindo trabalho, e obrigada por também participar desse momento. E um abraço, eu não sei quem está no público, a gente não vê, fica aqui isolado, mas se tiver alguém conhecido aí de Carlos, Lavazza pai de Carlos, não sei quem mais está aí, né? Se tem alguém que foi atingido, que pegue isso, que vamos se animar. O tempo não é bom, não. A conjuntura não está boa, mas a gente vai aprender com os movimentos, porque isso faz parte da condição de vida da gente. É isso. Tá bem. Obrigado, professora Guiomar. O Eduardo Carlos Mendes ele sugere que o relatório fique disponibilizado na íntegra ao público. E ele ficará, tá? Porque amanhã o vídeo desse webinário estará disponível no YouTube. Tem uma página do IPEA, Webinário IPEA, então o vídeo vai estar lá. Essa apresentação também e os relatórios estarão lá nessa página. Então, toda a documentação estará pública. Né? É isso, eu acho melhor a gente encerrar por aqui, né? Porque vai fazer quase 2 horas de webinário e eu acho que todos nós, apesar de o webinário Danilo, muito interessante. Você gostaria de falar mais de alguma coisa para fechar? Então, Sim, por favor, Ana Paula. Eu acho que teve várias provocações em relação à publicação dos resultados, né? Eu também havia esquecido de comentar. A gente tem um livro, como o Fábio falou, que a gente está em andamento e a gente espera que tão logo ele se finalize, a gente também consiga publicar ele pela instituição, né? Que a gente acha que a principal contribuição que a gente dá em termos institucionais para essa pesquisa também vai ser esse livro, além desses relatórios que o Danilo colocou que eles vão estar públicos também dentro dessa página, né? Que foi uma forma que também a gente achou também de nesse momento a gente está aproveitando esse momento que a gente está fazendo esse debate, essa reflexão toda também para colocar esses relatórios na página, porque a gente teve alguns problemas não, mas a gente teve algum que está sempre mudando o endereço do repositório que ele está com uma certa dificuldade de encontrarmos, né? E só para finalizar também a questão de que as pesquisas, acho que ela trouxe muitos aprendizados para a gente, assim, eu acho que a gente falando de cá e também até pela questão de, sei lá, a câmera, tudo, a internet, a gente reduz muito contato, é muito difícil a gente conseguir mensurar, até comentar sobre eles, né, que eles vão ver a questão do aprendizado que é um outro formato de pesquisa, né, que a gente teve no campo, assim, que é no caso a gente se confrontar com o objeto também, né, e é diferente um pouco daquilo que a gente normalmente costuma fazer com o IPEA, muitas vezes no IPEA, né, que quando a gente trabalha mais dentro da nossa sala, dentro do computador, então a gente se confrontou muito com o objeto, muito com as pessoas que estavam no campo, e eu acho que esse aprendizado a gente vai levar também para daqui para frente para o resto da vida, assim, institucionalmente e tudo mais.
E que, além disso, também eu acho que essa pesquisa contribui muito também dentro da nossa missão da instituição, né? Eu acho que se fala muito em desenvolvimento, também, e a gente é uma instituição que pensa o desenvolvimento do Brasil a partir das políticas, né? Então, que tipo de desenvolvimento que a gente quer. Eu acho que isso daí é uma coisa que a gente que ela contribui muito para essa missão da instituição, assim, institucionalmente falando, assim. Então, eu fico muito feliz de ter participado também dela em função disso também. Eu acho que é uma questão que ela enriquece também para a nossa missão institucional e para a nossa missão enquanto pesquisador do IPEA, né? Enfim, só para falar uma fala aí também, eu acho que era isso. Acho que é isso aí que eu anotei, então é tudo, Danilo. Obrigado, Ana Paula. Eu também. O Fábio quer falar? Pode falar. Só uma palavrinha final só, eu acho que com relação da replicação, que eu acho que é um ponto importante. Então, como a Ana Paula falou, a gente tem esse trabalho do livro, eu acho que não se encerra só a divulgação do nosso trabalho específico de Sobradinho no livro, acho que tem outras formas, como a própria Fernanda falou, cartilhas que possam ser feitas com base nas informações do nosso trabalho. Mas, assim, a metodologia, né, ela foi concebida para ela ser replicada em outros, não só para Sobradinho, né, ela é uma metodologia geral, né? Então, seria importante que outras instituições, né, em parceria com próprios atingidos, movimentos atingidos de barragens, que ela possa ser apropriada, né, por outras instituições de pesquisa, né, não só para o IPEA, né, eu acho que o IPEA também não teria pernas para dar conta de tantos casos, né, de grandes projetos, de tantas mazelas e de direitos, né, violados, né? Então, assim, eu acho que é importante o IPEA continuar, né, assim, aberto para essas demandas de avaliação de dívida social, mas a metodologia está publicada e ela seria importante que outras instituições, né, principalmente universidades, tal, elas se apropriassem disso e pudessem estudar, né, levantar essa dívida social em outros casos também, né? Então, acho que isso é importante e seria importante uma articulação também entre as instituições de pesquisa, não sei, formando um repositório, né, de estudos sobre barragens, sobre atingidos de barragens, né? Eu acho que teria que ter uma articulação geral do IPEA com as instituições que pudesse reunir, né, e consolidar esses estudos, esses levantamentos de dívida. Eu acho que seria um trabalho importante a ser feito. É isso, obrigado a todos. Excelente, Fábio, Ana Paula. Eu só queria, para terminar, assim, porque eu acompanhei o trabalho deles, principalmente da Ana Paula, assim, foi assim muito trabalhoso, assim, um esforço enorme. Uma característica que a Ana Paula tem é a capacidade de ouvir, a sensibilidade, a inteligência, e isso aí foi assim fundamental para o sucesso da empreitada. Então recomendo a todos, se quiserem replicar essa metodologia, que procurem pessoas com o perfil do Fábio e da Ana Paula, porque é um esforço extra. É isso, pessoal. Então, vou me despedir agora de vocês. Muito obrigado para os palestrantes, debatedores e a audiência que nos acompanhou. E espero vocês no próximo evento do webinário, que é toda quarta-feira, às 4 da tarde. Um abraço a todos. Cuidem-se muito, cuidem-se.